Mário Lopes, professor e investigador do Instituto Superior Técnico, é convidado deste Jornal das 8. Boa noite, professor. É normal o que está a acontecer nos Açores, enfim, com abalos e uma atividade sísmica há praticamente um mês? Acho que sim. Eu não tenho um conhecimento... Quer dizer, os Açores têm uma história sísmica constante, digamos assim, e estas coisas repetem-se ciclicamente. Portanto, não devemos estar preocupados? Digamos, os açorianos, eles estão permanentemente preocupados com isso. Mas, repare, isto dos sismos é como atravessar a rua. Se tomarmos precauções, podemos viver com uma segurança relativa como fazemos a nossa vida todos os dias. Se não tomarmos precauções, o risco de haver consequências é muito maior. E o problema põe-se nestes termos. Mas este movimento das placas tectónicas que estamos a assistir nos Açores, enfim, ainda que numa escala relativamente reduzida do ponto de vista, enfim, da dimensão e da violência, pode indiciar que nos próximos tempos poderemos ter um grande terremoto? É possível fazer esta leitura? Não. Ou é precipitado? E desajustado? Eu tenho que ter cuidado com a resposta para não induzir as pessoas em erro. Independentemente destas crises, nós estamos no risco constante de ter um grande terremoto. Com estas crises ou sem elas. Não são elas que nos indiciam que vai haver um grande terremoto. É tudo o que nós conhecemos da história sísmica do nosso país. Isto, em particular, obviamente, estamos preocupados. Se pensar aqui no continente... Mas não pode ser entendido como um sinal? Ouça, não é uma... Digamos, não é nenhum... Não há uma consequência direta? Não, eu acho que não. Agora, isto não quer dizer que amanhã não haja um grande sismo. Mas também pode estar a acontecer isto tudo sem haver nenhum grande sismo a seguir, está a ver? O perigo de grandes sismos está cá latente sempre, independentemente destas crises ou não. Sr. Professor, e alguma relação entre os tremores de terra nos Açores e o da Albânia ou aquele que hoje ainda houve no Alasca, por exemplo? Eu suponho que não, porque, digamos, a distância é tão grande que as estruturas geológicas estão tão afastadas que é... Mexendo uma não mexe a outra do outro lado do Atlântico, por exemplo? Estas distâncias tão grandes, eu diria que não. Mas, repare, eu sou engenheiro civil e Já vamos à sua especialidade. O que eu trabalho não é estar a prever em que data é que vem o sismo, é que isso tentar não é previsível. Que quando via, exatamente, nós não vamos conseguir prever os sismos. Portanto, o que temos é que estar preparados sem saber a data da ocorrência. Mas eu diria que estas crises são apenas para nos lembrar que podemos ter em qualquer momento um grande sismo. Mas o risco existe independentemente destas crises. E o Sr. Professor já o disse publicamente, acha que é inevitável que vamos ter outra vez 1755? É inevitável ter grandes sismos com alto potencial destrutivo. Nós não conseguimos prever datas. Mas, repare, nem há previsões. O que há é o conhecimento que existe da história sísmica do nosso país, cria receios não são previsões, de que nós não tínhamos aqui muitas décadas sem ter aqui um sismo valente, por exemplo, em Lisboa. Porquê que é inevitável? Porque isto tem a ver com o mecanismo de geração dos sismos. Portanto, a parte exterior do nosso planeta não é uma coisa uniforme, é um conjunto de placas e por dentro tem o magma que está em movimento. Portanto, tudo isto está constantemente em movimento. E, portanto, a crosta terrestre é um material como outro material qualquer, como o betão, como o aço, etc. Simplesmente é um material frágil. Não dá sinal antes de ocorrer. Portanto, se tiver aqui uma zona de separação de falhas, e nós temos falhas, uma falha muito grande ao sul do Algarve que separa a Europa da África, e temos outras que separam massas menores, massas continentais menores, dentro do nosso próprio território, aqui no Vale do Tejo, quase estamos em cima delas. E o que é que acontece? Vai havendo movimentos entre os bordos. Quando esses movimentos esforçam, deformam a crosta demasiado, atinge-se o limite de resistência e de repente rebenta. É como uma explosão. E há uma grande libertação de energia, essa energia liberta-se, começa-se a propagar pela zona exterior da Terra e nós sentimos o abalo sísmico. É como ter um lago de água parada a tirar para lá uma pedra. Há uma perturbação e a perturbação vai-se espalhando e vai-se atenuando. Portanto, nós estamos em constante risco de ter aqui um sismo bastante forte. E se tivermos? E se tivermos vai ser uma desgraça. Não estamos preparados? Minimamente, não estamos. O nosso país, digamos, é como muitas outras coisas do nosso país, não é única, mas vivemos numa realidade virtual. Temos uma cidade em que parece que está tudo bem, mas é só por fora. É fachada. Depois é só fachada, depois por trás é o desastre. Repara, eu dou-lhe como exemplo as políticas de reabilitação urbana. Grande parte dos edifícios, este boom de reabilitação urbana que está da última meia dúzia de anos,
essencialmente andou-se a reabilitar edifícios que de raiz não foram construídos para resistir a sismos. Quer dizer que E não o que é se que mexeu temos? nos alicerces, nem nos pilares, nem... Não, o que se faz é o peeling ao edifício. Resolve-se os problemas de conservação, de habitabilidade, mas na maioria dos casos Ficam deixa-se a bonitos, mas resistência. continuam frágeis. Exatamente. E, portanto, a legislação, até há muito pouco tempo, até ao verão deste ano, dizia que o grau de resistência sísmica que se existia nas obras de reabilitação de edifícios era o mesmo que da construção original. Ora, como a primeira regulamentação antissísmica em Portugal data de 1958, antes de 1958 o grau de exigência era 0. E, portanto, significa que temos estado a reabilitar a cidade, a investir rios de dinheiro e as casas vendem-se caríssimos e são construções em que, do ponto de vista legal, o grau de exigência de resistência sísmica é 0. Não quer dizer que sejam todas más ou que estejam todas mal, mas se alguma coisa está bem feita é porque alguns dos intervenientes no processo construtivo teve interesse, ou por questões de interesse ou de consciência, e resolveu fazer bem As feito. casas que não são reabilitadas, construção nova. A construção nova tem de tudo, porque a nossa legislação técnica já é bastante avançada e vai melhorar agora com a introdução da regulamentação técnica europeia. Simplesmente não há fiscalização dos projetos. Como não há... Não, mas isto está na lei. Repare, eu há uns tempos disse noutro canal de televisão que eu tinha conhecido um ex-aluno que trabalhava numa câmara a fazer fiscalização, que fiscalizava as casas a 6 km com binóculos. E as pessoas riram-se, porque não sabem que as casas deles nem a 100 km foram fiscalizadas. Portanto, as nossas câmaras não têm meios para fazer a fiscalização das obras. E, de acordo com as leis, não é preciso fiscalizar os projetos. Portanto, o setor da construção está em roda viva, o que significa que há de tudo. Somos um país do primeiro mundo no conhecimento técnico e na capacidade, mas na aplicação do conhecimento, tanto pode haver construções de terceiro mundo como de primeiro mundo. Há do melhor e do pior lado a lado. E muitas vezes nem as conseguimos distinguir. Portanto, o melhor é esperar que não haja um terremoto nos Olha, próximos mas não tempos. vale a pena estar à espera disso, porque isso é impossível. É porque vai haver de certeza. Nós não sabemos a data. Portanto, o que nós não devemos fazer é de esperar que não aconteça. Nós temos é que tomar as precauções para que, quando acontecer, estarmos seguros. E isso pode ser feito, mas não está a ser feito. Ou pelo menos que tenhamos algum tempo para fazer as retificações que é importante fazer. Exatamente, e são muitas. Porque temos aqui 2 séculos, andamos séculos a cometer erros e também não há nenhum governo que vá corrigir isto de um dia para o outro. Claro. Mas o importante é começar. E a comunidade técnica tem alertado para isto, os governos sabem destas matérias e não têm feito praticamente nada. Professor Mário Lopes, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8. Obrigado, Uma boa noite. Boa noite.